Vamos dar sequência ao nosso curso de LDB simplificada, artigo por artigo. Chegamos ao artigo 10º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vai falar da competência dos estados na organização, no financiamento da educação pública e também da particular. Ok? Vamos lá? E antes de começarmos a nossa videoaula de hoje, quero apresentar para você a Faculdade Unina. Acesse agora aí, unina.edu.br. Nós temos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, atualização, nota máxima no MEC, totalmente EAD, com preço que cabe no seu bolso, sem pegadinha. Da primeira mensalidade à última mensalidade, preço único e fixo, tanto para os cursos de graduação, pós-graduação e atualização. Confira aí, entrando no nosso site, unina.edu.br, toda a nossa grade de cursos, e vou deixar também no link da descrição aí o meu contato de WhatsApp, que eu posso dar maiores informações do quanto você poderá fazer um curso de qualidade. Aguardo você aí com o seu contato. A Unina vai conseguir sim realizar o seu sonho de crescimento na carreira, da evolução funcional tão desejada, tá bom? Aguardo você, aguardo seu contato, vamos para o curso! Eu sou o professor André Garcia, sou diretor de escola concursado da Prefeitura do município de São Paulo, e você está na IBRAPED, Instituto Brasileiro de Pedagogia, e nós estamos aqui no curso LDB simplificada, artigo por artigo, e chegamos aí no artigo de número 10º da LDB que nós estamos trabalhando aqui, certo? Quais são as competências dos estados na educação? Vimos na aula passada a competência da União e agora a competência dos estados. Então, primeira competência do estado: o estado deve organizar, manter e desenvolver órgãos de instituições educacionais. Então ela precisa buscar constantemente o desenvolvimento dessas instituições, vai implementar melhoria, novos métodos de ensino, entendendo as necessidades ali do território, das crianças, dos estudantes. Então, por exemplo, o Estado deve construir novas escolas, onde houver demanda, e garantir que as escolas existentes ofereçam infraestrutura adequada para o aprendizado, como salas de aula, biblioteca, materiais didáticos e laboratórios. Ficou recentemente aqui no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, a chamada PPP da educação, que é uma parceria público-privada na educação. Ficou uma dúvida sobre a privatização, mas de fato o que estava se prevendo aqui era uma parceria público-privada, que significa PPP, parceria público-privada, na educação, no que tange a infraestrutura. Vou colocar aqui, ó, a PPP, a infraestrutura dos prédios, ou seja, das escolas. A infraestrutura das escolas, certo? Então, cabe aos estados definir formas de colaboração com os municípios na oferta do ensino fundamental. Então, prioritariamente, os municípios dão oferta ao ensino fundamental 1 e 2, mas de forma colaborativa, para que todos tenham vaga, os estados também oferecem. Então nós temos muitas escolas ainda do estado que ofertam o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. A maneira que seja dividida de forma proporcional, considerando a população, os recursos financeiros disponíveis em cada esfera do poder público. E os municípios são responsáveis pela oferta do ensino fundamental em suas localidades. Na ausência, o Estado ele pode fornecer, ele pode, de forma colaborativa, dar oferta do ensino fundamental, ok? Elaborar políticas educacionais em consonâncias com as diretrizes nacionais da educação. Então, o Estado, por exemplo, pode desenvolver programas específicos para a inclusão de estudantes com deficiência, e esses programas, obviamente, têm que seguir
as diretrizes nacionais ligadas à educação inclusiva, no nosso exemplo aqui que nós estamos dando, ok? Garantindo a todos os alunos com necessidades especiais que sejam atendidos. O inciso 4º, autorizar e supervisionar cursos das instituições do ensino superior ligados aqui ao Estado, às universidades do governos estaduais. Então, o Estado pode realizar visitas às universidades para avaliar a infraestrutura, currículo dos cursos oferecidos, além de garantir que os diplomas emitidos por essas instituições sejam válidas. Ao mesmo tempo, autorizar, nesse processo, baixar normas complementares ao sistema de educação. Então, assegurar normas ou baixar normas, principalmente aí no caso específico da rede estadual. Sempre como a legislação máxima, a Constituição, a LDB, como base nacional curricular também. Então ela vai criar, o Estado pode criar normas que regulamentam o uso das novas tecnologias TICs na sala de aula, aplicação de exames estaduais também é possível, como o SARESP, que tem aqui em São Paulo, ou a estruturação de cursos de formação para professores. Assegurar o ensino fundamental e priorizar o ensino médio, isso aqui é fundamental, isso cai sempre em prova. Então, o Estado tem como, ele prioriza o ensino médio, mas ele precisa assegurar o ensino fundamental, para que haja vagas para todos. Para que haja vagas para todos, ok? Então, o Estado deve garantir que todas as crianças tenham acesso ao ensino fundamental e priorizando o ensino médio. O município também pode ofertar o ensino médio, mas a priorização do município é educação infantil e ensino fundamental. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, aqui dos transportes gratuitos, então principalmente aqueles alunos que moram acima de 1,5 km, aqui em São Paulo, essa é a legislação. Então tem o chamado TAG, tem uma aula específica que eu já fiz sobre transporte gratuito. Instituir conselhos escolares e fóruns para, nesse caso, a consulta, é um órgão consultivo, certo? Não regulativo, quem regula é a legislação, quem regula é, de fato, as secretarias municipais e também as assembleias legislativas. Articular-se com municípios para cumprir as normas estabelecidas, então faz parte das redes estaduais chamar os secretários municipais de educação dos municípios, aqui por exemplo de São Paulo, ou dos estados, para articular ações para que de fato a educação pública nessas regiões seja mais eficiente e beneficiando o maior número de estudantes e professores possíveis. Então, por exemplo, o Estado e o município, eles podem se articular para garantir que os estudantes do ensino fundamental e médio tenham acesso a programas de formação continuada para professores, o que o transporte escolar seja suficiente para atender a demanda escolar. Então, no caso do município de São Paulo, a rede municipal ela funciona muito bem, mas você vai pegar municípios menores que vai precisar do Estado para poder proporcionar transporte gratuito, para poder proporcionar mais estrutura nas escolas, e aí é a competência dos estados em articulação com os municípios, ok? É fundamental essas aulas que nós estamos trabalhando, das competências, para que vocês possam entender a colaboração entre União, Estado e município. Eles não são entes aqui que vivem na sua bolha, cada um atuando na sua parte. Eles precisam atuar em colaboração. Então, as competências dos estados é organizar, executar, supervisionar e articular para garantir a qualidade e o acesso à educação em todos os níveis. A gente viu aqui, ó, superior, médio e fundamental, ok? Só um detalhe, a gente vai ver na próxima aula, mas o município pode ter faculdade? Pode ter faculdade,
como tem aqui também em São Paulo, ok? Então, revisem, vejam quais são as competências dos estados, vejam essa questão da priorização do ensino médio, mas que precisa se articular com os municípios para garantir vagas ao ensino fundamental, e tentem comparar com as competências dos estados com a competência da União e depois, com a próxima aula, a competência dos municípios, para que vocês possam ter claro quais são a competência de cada um dos entes e de que forma eles podem colaborar entre si, tá bom? Aguardo você na próxima aula. Até mais.